Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pro vídeo de hoje, num teor mais de discussão, eu queria falar sobre os 8 decks de Commander que nem eu mesmo consegui montar. Não que eu seja, assim, o melhor deck builder do mundo, mas depois de 10 anos e 4 desses só fazendo isso semanalmente, você imaginaria que dá pra ter uma ideia de como essas coisas funcionam. Mas esses 8 comandantes aqui, eles realmente ficam fora do meu alcance, eu não sei porquê, mas eles entram bastante na minha cabeça e eu penso, cara, esses decks são tão legais, essas histórias que eles podem contar são tão interessantes, ao mesmo tempo eu não consigo sair com uma lista pra isso. Esse é um vídeo mais simplinho, eu vou falar, assim, sobre esses decks que eu tenho interesse, e eu convido inclusive vocês a comentar aí abaixo quais decks que vocês queriam montar, que já tentaram montar e que simplesmente não saiu, ou que você não conseguiu chegar numas 99 consistente o bastante. Pessoal, a participação de vocês significa tudo pra mim, então a gente vai ver isso daqui juntos, é claro. Assim como o Budgetório tá junto da KGB Games, que é na verdade mais do que uma loja, é um espaço seguro e confortável especializado em Commander, feito pra reunir quem curte Magic, Pokémon e RPG, tudo com expertise do time KGB. Então se você for de Taboão da Serra, Embu das Artes ou Itapecerica, em São Paulo, vem fazer parte da família KGB Games. Mais do que uma loja, o lar da sua boa jogatina. E é claro, não menos importante, o canal ter fechado juntinho da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas e impressas em 3D. E seja para enfeitar o seu setup ou surpreender na lojinha, você não fica na mão. Então use o cupom Budgetório 5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo o melhor box pelo melhor preço. Fechou? Então fechou. E olha só, gente, vamos começar aqui com a Efara, deusa da Polis, uma criatura lendária encantamento deus por 4 manas 6/5 indestrutível, que diz que, enquanto sua devoção ao branco e ao azul for menor do que 7, Efara não é uma criatura. E no início de cada manutenção, se você tinha uma criatura entrando no campo de batalha sob seu controle no último turno, compre um card. E vamos lá, por que esse comandante é interessante pra mim? Por que ele não funcionou? A princípio, eu acho que vocês vão perceber ao longo do vídeo que eu, quando monto um deck, fico muito preocupado com a funcionalidade dele. Eu quero decks que eles sejam consistentes, eu quero decks que façam coisas legais, porém, principalmente, eu quero decks onde eu imagino como eu consigo ganhar o jogo. De certa forma, isso tem a ver até como eu monto uma lista, e como eu recomendo que vocês montem listas de Commander também. Se você consegue imaginar aquela situação onde você tá ganhando o jogo e traçar o seu caminho pra trás, pensar nas cartas de compra que você precisa para fazer isso, nas ferramentas de suporte que você precisa para fazer isso, você no geral termina com um deck muito mais consistente que não tem crise de identidade, cara. Esse deck sabe como ele quer terminar o jogo, logo você só tem que levar ele até lá. E esse é, pra mim, o grande problema da Efara. Eu consigo ver a consistência aqui. Todo comandante que compra potencialmente 4 cartas por rodada da mesa pode ser muito consistente. Ela se protege, pois ela costuma não ser uma criatura, tudo de bom. E ela é interessante, ela é uma deusa, ela tem toda essa questão de criatura entrando e saindo. Eu não sei se é assim pra todo mundo, mas eu particularmente sou um cara assim um pouco apegado a memórias, a sentimentos. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando imagina um amigo, um parente, eu já imagino assim um momento que eu tive com essa pessoa, uma memória que me agrada. E a Efara foi a primeira carta de criatura lendária que eu comprei, tipo assim, na primeira semana que eu tava jogando Commander. Fui na lojinha com outro amigo meu, ele abriu um booster de Teros, ou qualquer outra coisa que viesse Efara, sinceramente eu não lembro. E aí ele falou, não, esse aqui eu não gostei não, eu gosto de jogar de vermelho, você quer comprar? E eu fui lá e comprei, e eu fiquei com essa memória na cabeça, então ela é muito especial pra mim por conta disso. Mas ganhar o jogo é complicado. No geral, esse aqui é um deck que costuma ser jogado com controle, ou com coisas que tem flash, ou ainda blink. Sabe, por conta de ficar entrando e saindo criaturas, então você blinka algo no seu turno, blinka algo no turno dos outros, vai enchendo a mão, e as cartas que você compra te ajudam a manter isso indo de linha reta. Porém, se tem uma coisa que decks de Blink não são particularmente bons, é em fechar a partida. Nunca foram, né? É muito bom enrolar. Já joguei bastante com Blink, não precisam me ensinar. O que eu penso e já tentei um pouquinho, é tipo assim, fazer aquelas criaturas que sejam tipo o Evangelho de Eliod, que é aquilo lá que entra e cria ficha, a Lena também, que vai criar ficha igual essas criaturas não ficha. Porque aí o deck da Efara vai enchendo a mesa, a própria Efara compra cartas, porém, no fim das contas, eu não sei se fica tão bom.
Um deckzinho temático de soldados também é algo que eu já pensei, sabe? Quando a gente analisa soldados, é um tipo de criatura que tá muito no branco e no azul. Porém, ainda não sei. Eu tô pensando a respeito, eu não sou um cara que monta deck de tipo de criatura do nada. Pois todos eles têm uma certa tendência a ser a mesma coisa, sabe? Faz um Lorde, aí o Lorde pampa o resto. Eu não sei se seria interessante o bastante. E pra uma carta que eu tenho uma memória afetiva tão grande, eu gostaria de ter algo bem diferente. Em seguida, eu vou roubar um pouquinho, pois eu vou falar de um deck que eu não consegui montar porque eu não tive tempo, na verdade. Mas eu queria falar, pois essa ideia é bem legal. Eu particularmente me orgulhei dela. Tidus, Guardião da Yuna. 3 manas, uma verde, uma branca e uma azul, 3/3, criatura lendária humano guerreiro, que diz que no início do combate no seu turno, você pode mover o marcador da criatura alvo que você controla numa segunda criatura alvo que você controla. E ele tem Cheer, que é uma daquelas habilidades com nome, que diz que sempre que uma ou mais criaturas com marcadores que você controla nelas deem dano de combate a um jogador, você pode comprar uma carta e proliferar. Faça isso apenas uma vez a cada turno. Tá, Emanuel, isso aqui é um comandante de deck de Commander que saiu ano passado. O que tem de tão místico, tão interessante assim, pra você pegar e tá com dificuldade de montar ele? Não é só brincar de marcador? Pois é, a questão é que eu sou maluco. Eu não sei se vocês já repararam isso, ou se eu pelo menos disfarço bem. Mas o Tidus, quando eu vejo ele e eu vejo essa habilidade de comprar e proliferar, eu penso, cara, não seria legal fazer ela mais de uma vez? Só que a gente tem um problema, né? Por conta dele dizer que faça isso apenas uma vez a cada turno, se eu não me engano, você pode até copiar a habilidade, mas você não pode ter coisas que desencadeiam ela de novo. Então seria ou ficar copiando o Tidus várias vezes, ou clonar ele. E é aí que é a ideia maluca que eu tenho. Tidus de clones. E por si só é uma ideia meio ingrata, pois o jeito mais fácil de clonar uma criatura lendária é você fazer mutate nela, e o Tidus é um humano. Então essa ideia já saiu pra jogar no Vasco. Porém, numa lista que eu mesmo já separei aqui algumas cartas, tem tipo 14, 13 criaturas que deixariam fazer isso, inclusive o próprio Loki, que saiu agora, Lord of Misrule, que tornaria tudo cópia do próprio Tidus, onde eu poderia usar uma duplicação Vil de Irenicus, um dublê de Centelha, que acho que é o melhorzinho, né? Pois ele entra com o marcador +1/+1. Só que isso aqui tudo depende de uma série de coisas se alinharem. Primeiro você precisa do Tidus na mesa, de preferência no turno 3, e se a gente quisesse aproveitar da habilidade o melhor possível, a gente precisaria de uma criatura no turno 2 que tivesse um marcador, o que é bem difícil de se fazer, principalmente uma criatura evasiva. Tipo assim, turno 2 você poderia fazer uma Stone Coil Serpent pra 2, e ela é provavelmente uma das melhores cartas do deck pra isso, pois ela nem custa mana colorida, um Ingenious Prodigy, ou pelo menos um Merfolk Skydiver. Todas as criaturas que têm suas evasões entram com marcadores, e eles vão servir pra quê? Pra você fazer turno 2 elas, turno 3 Tidus, turno 3 você já bate, já prolifere, já compra cartas. Seu motor tá online o mais cedo possível. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou colocar aí na tela, pois eu juro pra vocês, eu fiquei em uma quantidade de tempo muito pouco saudável calculando essas quantidades todas aí. Em teoria, se você tiver essa quantidade de terrenos, essa quantidade de criaturas evasivas, você consegue fazer, na maior parte do tempo, turno 2 bichinho evasivo, turno 3 Tidus, aí turno 4 você já faz o quê? Um clone, um motor de compra, um motor de marcadores +1/+1, coisas que pumpem o seu time. Então, Emanuel, se você pegou e calculou tudo, como é que tá esse deck? Você montou ele, afinal de contas? É, sim, eu tenho um esboçozinho dele, mas em primeiro lugar que ficou caro pra caramba, né? Um monte de carta que eu não tenho por conta desses clones lendários custarem uma grana. Provavelmente eu faria a própria ideia de fazer proxy de tudo. Mas eu não sei porquê, quando eu testo comigo mesmo, sabe? No Moxfield, em sites que deixam testar, parece meio clunky, parece meio lento, apesar de eu estar literalmente montando o deck pra ele ficar online o mais rápido possível. E esse aqui eu vejo como ganhar o jogo. Esse aqui eu vejo o apelo, Tidus de clones. É um time de Blitzball que tem só ele, né, jogando, em todas as posições. Não, eu nunca joguei Final Fantasy X, me julgue. Mas junta a falta de tempo, que eu vivo mencionando que tá difícil pra mim, não tá fácil com esse serviço novo. Eu tô trabalhando, cara, provavelmente mais de umas 12, 13 horas por dia. Então, inclusive, jogar na lojinha tá largado, jogar com amigo tá largado, jogar no Apoia-se tá largado. Mas eu quero jogar mais, eu quero ter mais tempo e eu quero principalmente testar esse deck. Pensa, você fazer 4, 5 clones do Tidus, você dá dano de combate e você prolifera 5 vezes, compra 5 cartas. Meu Deus do céu.
E em seguida nós temos mais um que é provavelmente coisa de louco. Esse deck aqui, ele não foi montado, ele não consegui sair com a lista dele, provavelmente porque é um deck de maluco, beleza. Rigo, Mentor da Malandragem, que custa um mana híbrido Selesnya, um mana branco e um mana híbrido Azorius. Ou seja, se você quiser, você pode conjurar ele apenas por Mono White, ou por Selesnya, ou por Azorius, e essa questão do Mono White vai ser a minha ruína um dia desses. Ele é uma criatura lendária Gato Cidadão 2/2, que diz que entra no campo de batalha com um marcador de escudo, e sempre que você ataca um ou mais jogadores ou Planeswalkers, ou melhor, quando você ataca um jogador, isso é importante, não um ou mais. Com criaturas de poder 1 ou menos, compre um card. Por que é importante? Pois se você tem 3 bichos 1/1 e ataca 3 jogadores com eles, você consegue comprar 3 cartas. Você só tem que dividir, né? Cada jogador ataca uma criatura, pois isso aqui é por oponente. Bem legal. E, gente, eu deixei uma pistinha enquanto eu tava falando da carta, né? Qual que é o meu problema com o Rigo e por que ele fica, sabe, me azucrinando tanto? Em primeiro lugar, esse é um comandante que eu acho naturalmente interessante, pois ele é meio que a versão Bunch, né? Que é azul, branco e verde, do Edric, ou Odric, né? Acho que é Odric, na verdade. Eu sempre confundo os dois. O carinha lá de Paliano, verde e azul, é o finho maluco que vai te comprar várias cartas. Claro, ele também compra outros jogadores cartas, mas a gente vai fazer o quê? Os típicos bichinhos do arquétipo Flying Man, criaturas de 1 mana que são evasivas. Sabe, tipo aquela Naga que joga muito na Yuriko, o próprio Flying Man, outros bichinhos. Cara, tem uma Dríade com Death Touch, 1 mana 1/1. Esse tipo de coisa. Você vai fazer turno 1 mana bicho, turno 2 mana bicho, turno 3 mana seu comandante. Já vai comprar 3 cartas de uma vez. E vai fazendo bichinho, e quando você vai ver, você vai começar a engatar mágica de turno extra pra bater várias vezes, vai dar uns overruns, e aí, de repente esse tanto de criaturinha evasiva que você foi juntando vai estar 4/4, 5/5, e você vai ganhar o jogo, pois você vai ter turnos extras, anula de montão, pois sua mão não acaba, tudo de bom. Mentira, não tudo de bom, né? É um deckzinho meio chato, com toda certeza. O Rigo, no entanto, ele tem o potencial de fazer o mesmo, ele é mais consistente, pois ele não fala que você tem que dar dano de combate. Tem genuinamente um deck aqui pra ser feito de criaturas de resistência alta, sabe? Você vai ter bichinhos com poder 1 ou menos, eles batem, você compra, mas aí, essa altura do campeonato, eu só jogaria de arcade, sinceramente, tá até nas mesmas cores. E o que acaba comigo é que eu vejo esses manas dele e eu percebo que ele é do mesmo ciclo da Ognis, que eu tenho um deck já. Eu tenho uma Ognis Rakdos, eu não uso verde. E com o Riga eu queria ir além, eu queria não usar o verde e o azul também. Eu queria fazer um deck de Rigo Mono White, pois, como comandante Mono White, ele é um dos que eu compraria mais cartas. E você ainda poderia utilizar cartas híbridas que dá pra conjurar só com mana branco, como por exemplo Godhead of All, que é perfeito pra essa lista. Flying e outras criaturas são 1/1. Chef's Kiss não tem defeito aqui. Porém, quem ouviu a minha explicação da Efara provavelmente já desconfiou qual que é o problema aqui. Consistente? Com certeza. Diferentão? Sim, eu gosto de deck maluco, e às vezes mais do que, né, pelo meu próprio bem. Porém, como que ganha, bicho? Como que ganha com um deck desse? Tá, o Rigo tem 3 manas brancas, então logo de cara a gente pensa, né, em Evangelho de Eliod, Reverend Hoplite, Rebel Rousing, todas cartas que vão fazer um cagalhão de ficha e algumas delas se importam com devoção ao branco. O problema é que devoção, por si só, não é uma mecânica exatamente muito montada ou que tenha muito suporte. Ao branco, então, menos ainda. E se fosse só fazer bichinho, fazer cartinha com fichinha, tava tudo bem. O problema é que o Rigo, ele quer que você ataque com criaturas de poder 1 ou menos. Então, se você fizer algo que, por exemplo, dá +1/+1 para suas criaturas, você já acabou com o esquema todo, a não ser que elas sejam 0/4, 0/1, qualquer coisa assim, tipo uma parede. Então, é um deck muito legal, um deck muito diferentão, não vou ficar tempo demais nele, pois eu acho que de todos que eu falei hoje, ele é o que eu penso menos, porque eu meio que fico tipo, cara, eu só não sei como é que isso funciona, como que eu faria isso funcionar. Eu acho que tem uma lista muito consistente de Rigo barreiras, muito legal pra quem quer ser diferentão, quem não quer mexer com arcades da vida. O Rigo entra um turno antes, né, mas não pode ser barreira exatamente, pois se elas tiverem defensor, o Rigo não os tira. Então você ainda tem que pegar e dar seus pulos pra fazer as criaturas bater com a bunda, é bem rolê. Não sei o que pensar, mas eu gosto desse design, provavelmente por conta da Ognis. Voltando para a parte emocional, pois eu sou molenga, eu tenho aqui um comandante que ele tá muito no meu coração por conta da experiência que eu tive com ela, no geral,
quando eu tava começando no Commander, que é a Breia, moldadora do Ethereum. Ela custa 4 manas, 4 cores diferentes, branco, azul, preto e vermelho, 4/4, por uma criatura lendária, artefato do tipo humano, que diz que sempre que Breia entra no campo de batalha, crie 2 Tópteros 1/1 com voar, pague 2, sacrifique 2 artefatos para escolher um dos seguintes efeitos. A Breia dá 3 de dano no jogador ou Planeswalker alvo, a criatura alvo recebe -4/-4 até o fim do turno e você ganha 5 de vida. Né? Ou você ganha. É um desses 3 aqui. E só de escutar o nome Breia, eu sei que tem gente que já pensou, combeiro. Mas veja bem, eu vou colocar foto se eu conseguir achar. Eu comprei o pré-con da Breia. E se vocês pararem para olhar, né? Isso foi o que? Em 2017, 2018 que eu fiz isso? O pré-con da Breia não tem combo. Ou pelo menos ele não tem um combo que já vem na caixa. Ele tem várias peças que se você botar uma figurinha a mais, o combo tá ali. Tipo Sword of the Meek. Ou Nin Death Metal, que é outra que comba muito fácil com a Breia. E sinceramente, pelo tanto que ela é combada, muita gente ignora, talvez, que não é tão difícil montar uma Breia sem combo. Ela comba onde a gente começa a transformar ficha ou artefato em mana. Se você não tem nada que transforma artefato em mana, permitindo com que você ative a habilidade dela, você não comba. E a lista original dela era tipo um agrozinho, um mid-range de criaturas artefato, que é uma coisa que eu vivo falando, né? Quem acompanha o canal há tempo sabe o tanto que eu gosto de criaturas artefato, o tanto que eu monto decks. Eu acho que essa altura do campeonato eu já tive uns 15 decks diferentes de criatura artefato, que eu vou, monto e desmonto e nunca chego numa conclusão do que eu quero, do que eu gosto. Mas depois de muita introspecção, eu acho que eu queria um deck de criaturas artefato para usar os bichões, pois eu gosto, por exemplo, de uma esfera de batalha Mir, de um Thunder qualquer coisa gnominho lá, que faz os gnomos. Até aquele Krang que saiu agora de Tartarugas Ninja legal. E eu acho que eu também queria um deck de artefatos que fosse fichinhas. E principalmente, por conta de eu ter montado o deck da Breia, ou melhor, ter comprado o pré-con da Breia naquela época, eu tenho essa memória de tipo, nossa, que legal, comprei um pré-con. Eu era estudante no ensino médio, gente. Eu pegava e juntava o dinheiro do lanche, não sei o quê, até sair um deck dali. Era o grind, cara. E aí eu fiquei muito orgulhoso de ter juntado dinheiro e muito satisfeito. Gostei bastante do deck, achava o comandante super legal e ainda acho. Porém, junto o fato de que, se você senta numa mesa, todo mundo acha que você vai combar, que você tá de Breia, com o fato de que eu não sei muito bem como eu montaria esse deck sem combar, e eu fico meio desmotivado. Eu acho que no fim das contas eu teria que pegar, fazer um deck que de fato monta um monte de ficha na mesa e tudo mais, e talvez jogar meio control da vida, tipo assim... Se a gente não vai gerar mana infinita, se a gente não vai converter artefatos ou fichas em mana pra ativar a habilidade da Breia, eu acho que o ideal seria fazer 4 mana Breia, já com um monte de artefato, já com um monte de ficha de artefato, que tá muito fácil de ter hoje em dia, e aí você passa com os manas que sobraram em pé. E aí você age como um jogador de control. Se alguém fala, vou fazer esse bicho aqui, você tá lá engatilhado pra pagar 2, 4 manas, dá -4, -4, -8, -8, e aquele bicho não é um problema. Alguém fala então, vou te atacar. Não, então você tem seus manos zerados ali, sacrifico 6 artefatos, ganho 15 de vida e seu ataque meio, sabe, não fez diferença. Eu acho que a Breia, se não for pra ser combo, ela tem que ser meio assim. E eu não sei o quão eu acho legal o control. Mentira, eu sei, eu não gosto muito de deck de control, então eu tenho que pensar bem. Esse comandante aqui eu gosto por conta da parte afetiva, mas fico meio travado. Em seguida, a gente também tem outro comandante que eu tenho um apego estranho por ela. Duscana, a The Rage Mother. 5 manas, ela vai custar 2 qualquer, vermelho, verde e branco. 5/5 por uma criatura lendária urso. E quando entra no campo de batalha, você compra uma carta para cada criatura com poder, base e resistência base 2/2. Que você controla. E sempre que é uma criatura que você controla com poder, base e resistência base 2/2, né? Sempre que ela ataca, ela ganha +3/+3 até o fim do turno. Vocês lembram que eu falei que a Efara dava um deck de Blink muito bom? Então, por algum motivo eu queria muito montar uma Duscana de Blink. Eu só não sei, né, como fazer isso, pois os alvos que são 2/2, os alvos de Blink, criaturas que querem entrar e sair, eles não são tão bons assim. Você pode utilizar um Kudo, com certeza, para tornar tudo 2/2. E tem coisas como, por exemplo, Manglehorn, Charming Prince. E a Duscana sequer tem uma das limitações que o Rigo tem, pois ela fala poder base.
Nossa, se o Rigo falasse poder base, o deck dele era tão fácil de montar, vocês não fazem ideia. E eu vejo ela muito bem ganhando o jogo. Vai ser com criaturas, 2/2 de poder base atacando e fica ganhando +3/+3 até o fim do turno. Blinkar pra Duscana é legal, né? Você vai ter, por exemplo, um arquétipo da coragem na mesa, vai ter os bichinhos que eu falei, e aí quando você menos espera, você vai fazer a Duscana, comprar um monte de cartas, faz um efemerar na Duscana, compra mais um monte de cartas e mais um monte de cartas. Então esse deck aqui, ele tem como ganhar, ele tem, né, um tema interessante. Eu acho que eu não falei, eu tenho um apelozinho emocional com ele também, mas é muito pequeno, sabe? Eu queria muito uma vontade de Jéssica. Aí a vontade de Jéssica custava, sei lá, 150. E aí eu reparei que aquele deck de manifestar lá de Mansão Karlov custava tipo 220 e vinha com uma vontade de Jéssica de 150. Aí eu falei, vou comprar. E aí meio que eu tirei a vontade de Jéssica, tirei umas cartinhas ali do meio, o deck ficou jogado, aí eu pensei, poxa, que pena tá desperdiçando essas cartas. A Duscana é legal. Acho que no fim das contas, o meu problema com ela é um pouquinho o mesmo do Tidus, né? De não ter tempo tanto de testar mais, de ficar pensando a respeito. Mas também eu queria fazer ela Blink. Ela eu queria Blink. Mas se for fazer ficha igual a Efara, a maioria das fichas é 1/1 e não 2/2. E se fosse, né, pra ficar fazendo criaturas entrarem e sair, elas tendo poder base e resistência base 2, eu juro pra vocês, eu já olhei os alvos, a maioria deles não é tão bom. Agora pro final, eu quero falar de 3 decks que na verdade são 3 temas, porque sim, eu sou muito apegado a memórias, eu tenho um comandante que fica na minha cabeça, que eu tenho uma experiência com ele e eu quero montar. E é o que aconteceu com todos os 3 aqui que eu vou falar. Será que talvez eu possa parar de rimar? Não sei. Mas fato é que, na maioria dos casos, eu não vejo um comandante e fico atrelado ao comandante. Às vezes eu quero jogar com um tema, tipo criatura artefato, igual eu mencionei. E esses aqui são 3 temas que eu vou passar mais rápido, pois esse vídeo tá ficando grande, eu tenho pouco tempo. E são 3 temas que, por um motivo ou outro, cara, eu peguei e fiquei com isso no meu coração e eu queria ter um deck desses e não funciona pra mim. Primeiro é reciclar. E reciclar, ele fica muito no meu coração, principalmente pois eu comecei em 2017. A Mooncat, Hora da Devastação, tinha um tema tão legal de azul e preto reciclar, e eu não consigo gostar da Gavi, Nest Warden, que é mais ou menos a criatura lendária para decks de reciclar. Aquela que vai pegar e vai conjurar aquela magia estúpida de Cycling que destrói os terrenos, então o deck de Gavi virou deck de LD. Sinto muito, tá fora do meu escopo. Então o que são as próximas opções boas? Tem o Zur, principalmente, por conta daquele negócio de Astral Slide, que eu acho que a maioria dos decks de reciclar foca nisso, que é de blinkar as criaturas. Tem Cephros dos caminhos antigos também, que vai botar coisas. Um Capitão Berro, eu chamava ele de Capitão Invador, aí o site traduziu, né, o Arena traduziu e virou Capitão Berro, então tanto faz. E ele sim tem um plano de combate ali que é sólido, e eu acho que um dos maiores problemas que eu tenho é que eu não vejo como que Cycling ganha o jogo. Um Blink não é. Astral Slide que me perdoe, mas vocês já ouviram a minha opinião sobre deck de Blink ganhar o jogo. Geralmente eles enrolam mais do que qualquer coisa. O Howler tem um plano sólido ali. Mas de verdade mesmo, eu acho que uma das coisas que eu poderia fazer é remontar o meu Kenrith. Tem vídeo aqui no canal, né? Domínio Eterno, não sei do que, o meu deck mais forte. Ele era o meu deck mais forte. Você sabe o que aconteceu? Muita gente manda comentário, nossa, Manuel, quais são as atualizações do deck? Pois é, as atualizações do deck é que você pega a mainboard inteira e desmonta, que foi o que eu fiz. O deck era forte demais, chato demais, opressivo demais. Porém, eu sinto saudade de jogar de Reanimate. Eu não ando jogando de Reanimate, eu não ando jogando ponto, né? Mas isso aí tá além do ponto que eu quero fazer aqui. E o Kenrith era legal. E eu fico pensando, sabe, naqueles bichões, tipo... cara, tem 2 dinossaurões, um verde e um preto que reciclam. E o problema desses bichos com Cycling é que eles são muito ruins. Geralmente eles não têm atropelar, apesar de que eu acho que o dinossauro verde tem. E o Kenrith dá haste e atropelar, e você começa a mexer com um monte de coisa que gera um cagalhão de mana, o que é bom pro Cycling, é bom pras habilidades do Kenrith. Eu vejo potencial, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, ok, não é só um Reanimate nerfado? Honestamente, eu não faço ideia. O único deck de Cycling, entre aspas, que eu não gosto, eu já vi muita gente sugerir, é o Mimeoplasma, que é aquele que você vai pegar e vai exilar 2 criaturas, porque tem uma
matemática que eu já fiz uma vez que você mais ou menos consegue fazer um deck muito consistente de Cycling com Mimeoplasma, mas eu não gosto dele. E pra finalizar, que nem eu disse, tem 2 decks aqui que na verdade são temas. Eu já montei vários comandantes desses temas e sinceramente, falar que eu não consigo montar um deck desse é exagero, não é contar a verdade inteira. Que são Selesnya Tokens e Encantadoras. Nossa, Emanuel, você não consegue montar um Selesnya Tokens, tipo assim, né? Cara, é o sorvete de creme do Commander, é o negócio mais básico que existe do mundo. E eu acho que o problema é esse, sabe? Por algum motivo, quando eu vejo Selesnya Tokens, isso toca o meu coração. Eu fico tipo, cara, gerações de jogadores de Commander chegaram e vieram, e todos eles adoraram Selesnya Tokens. E eu gosto de Selesnya, eu gosto de tokens. E tipo, eu não sei porquê, mas existe um prazer em fazer o básico. Eu tava montando, estou montando um deck de monogreen bichões, né? Uma coisa que fica sendo super associada com jogador casualzão, iniciante. Aqui que o meu mano aí, iniciante no Magic, iniciante no Commander, quer jogar. Eu quero jogar de dragão, eu quero jogar de monogreen bichão. Mas tem uma certa felicidade em fazer o básico. Eu não sei explicar. E quer ver opções que eu já montei e por que não funcionou comigo? Trostani Voz de Selesnya. Muito legal, ganha vida, populate, né? Na própria comandante é bacana. Mas era um deck muito lento. Ele era dolorosamente lento. E todos esses decks têm um pouquinho desse problema, tá? Nenhum deles é muito rápido. Eu já montei um Riz, isso foi tipo lá pra 2022, ou pré-pandemia talvez, 2019. Deixa eu te dar uma dica. Por algum motivo, jogadores na época, né? Talvez hoje não mais, ficava assim, é o deck do Riz muito forte, comandante custo 1. Talvez hoje em dia acabou isso, o pessoal que jogava contra o Riz na época, hoje em dia já não tá mais jogando. Eu enfrentei um pouco de gente receosa, tipo assim, eu lembro desse deck dominando o mesão. Hoje em dia eu acho que seria ok, mas, de novo, 3 mana pra fazer um elfinho, 6 mana e vira ainda pra dobrar as fichas. Eu acho que o meu favorito, né, o que durou mais tempo, foi a outra Trostania em Desacordo, que cria 2 fichas com lifelink, e era bom ter ficha com lifelink, as batia tanto, tão grande. E aí eu fazia várias coisas com Blink, né, pra ficar fazendo a Trostrania entrar e sair, e eu tinha Antífona pra buffar as criaturas. Só que aí era um deck que queria ter Blink, ter Antífona, ter ficha, sabe? Ele queria ter tudo, e hoje em dia eu montaria provavelmente só com Trostani, Blink e Antífona. Eu não tentaria montar um deck de muitas fichas. Eu ia tentar blinkar a própria Trostani, porque a ficha dela é excelente, já que tem lifelink. Mas eu não sei, todos eles chamam a minha atenção por ser arroz com feijão. E aí, quando eu vou ver e jogar, eu percebo que arroz com feijão não é tão gostoso assim, tem que ter uma carninha ali. E o negócio nunca orna. E por fim, Encantadoras, que tem um problema assim, não é que eu não vejo como que Encantadoras ganham um jogo. Elas ganham muito bem, elas compram muito cartas. E eu, na verdade, tenho um candidato para testar depois, que é o Zur Eternal Schemer, né? O Zur do Post Malone, que é aquele de 3 cores, que diz que as criaturas de encantamento que você controla têm Death Touch, Lifelink, Hexproof. Ele é tipo uma Sidra Higiene Galvânica, no sentido de que ele vai transformar encantamentos, em vez de artefatos, em criaturas e bufa eles. Mas o que sempre acontecia comigo jogando de Enchantress era o seguinte: você tem um monte de engine, você tem um monte de encantadoras, que vão dizer que sempre que você conjura um encantamento, você compra uma carta, e aí você fica tanto tempo construindo board, que decks mais rápidos simplesmente te suplantam. Então, de repente, você tem que começar a usar o quê? Pillow Forte, Propaganda, Prisão Fantasmagórica, e aí o deck fica chatão. Então, tipo assim, ele é um deck que precisa de mais tempo, mas pra ganhar mais tempo ele fica aborrecido. Eu acho que o Zur Eternal Schemer, ele vai ter uma vantagem que é o seguinte: tipo, eu posso só fazer um encantamento e transformar ele numa criatura. Eu acho que isso é mais direto ao ponto. O Belo, por exemplo, Board of Brambles, provavelmente seria outro que é mais enrolado, pois você só faz um encantamentão e dá o porradão. Com certeza são decks que vão ser mais direto ao ponto do que Goshintai, que eu já tive, né? Eu tô olhando aqui o comandante mais popular de encantamentos hoje, e eu jamais teria outro deck de sacrários. O Goshintai é quebrado, você não consegue sentar numa mesa pra jogar de sacrário sem alguém achar que você vai ser um deck que vai estragar a tarde do pessoal. Né, eu acho que eu tenho disso, eu sou meio maluco, mas quando o deck parece que ele fica bom demais, estraga um pouquinho pra mim. Eu já joguei de Anicteia também, eu não vou entrar em muito detalhe, eu acho que a Anicteia tem uns problemas de consistência. A falta do azul impede ela de encher o cemitério da maneira que precisa, de seleção, sabe? Tem triturar, tem coisa que faz descartar, beleza, legal. Mas
o ideal é compra e descarta, isso é coisa, né? Lute, o nome dessa habilidade, do azul. E a Nicteia era uma que eu sempre sentia que era muito, muito lenta. E se você foca em fazer então, né? Vou fazer render. Vou fazer só encantamento bomba no Grave, 8 mana, 9 mana, aquele que dá miríade. Ou vai anular sua Nicteia? Eu acho que tem que ter um balanço. O deck não pode ser rápido demais, nem lento demais. Eu sou, cara, cheio de tititi. Eu não sei vocês. Desse vídeo, vocês entraram achando que eu era um cara que construía decks. E agora vocês sabem que eu sou um cara que constrói decks de maneira, assim, muito específica. Eu tenho que imaginar o deck ganhando, eu tenho que ver uma certa consistência ali e o tema tem que ser legal. Com 3 requerimentos, assim, que não são pouca coisa, mas não parece ser a coisa mais difícil do mundo de se conseguir. Mas por N motivos eu zango com o deck e não consigo fazer ele funcionar na minha mão. Mas e vocês? Quais decks que vocês queriam montar e não conseguiram? Comenta abaixo, a gente pode até trocar uma ideia, né? Eu tô na correria como sempre, pessoal. Vocês sabem como é, mas fico feliz demais da interação de vocês. E bom, hoje é isso? E como é de costume, eu quero deixar um alô a todos os meus apoiadores, pois vocês são as pessoas que fazem isso aqui acontecer. E além disso, eu quero deixar um alô pro nosso patrão generoso, Bergson Lima e Brenes Fiuza Cabral. Valeu, pessoal, vocês são 10. É de coração mesmo, tá? Vocês, todo mundo, esse apoio faz toda a diferença pra mim. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. E para me contatar, dê prioridade com o e-mail que tá aí na tela. Obrigado pela sua atenção, tá lá, meu nome é Manuel e esse é o Budgetório. Até mais!